Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Honorato e nessa videoaula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. Para que a gente consiga evoluir bem, um dos primeiros exercícios que a gente vai resolver é sobre a diagonal de um quadrado. Lembrando que um quadrado é aquele polígono que possui os quatro lados com a mesma medida e os quatro ângulos retos. Desse modo, eu tenho que se esse lado mede L, esse também mede L. E essa diagonal, ela mede justamente L raiz de 2, ou seja, a medida do lado multiplicado pela raiz de 2. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Note que aqui no meu quadrado, eu tenho esse ângulo de 90 graus, assim como esse e esse. Os quatro ângulos, pela definição, são ângulos de 90 graus. E se eu aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o tamanho dessa diagonal. Então, note, a diagonal é a minha hipotenusa, ou seja, a minha hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Ou seja, se cada cateto mede L, L ao quadrado mais L ao quadrado. Lembrando que catetos são os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus. E hipotenusa é aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, note, diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado são 2 L's ao quadrado. Então, a minha diagonal ao quadrado vai ser igual a 2 L's ao quadrado. Eu vou pegar essa potência 2 aqui, esse expoente 2, e vou transferir para o outro lado. Como está em forma de expoente, vai vir em forma de radicando, de radiciação. O inverso da exponenciação é a radiciação. Então, desse modo, eu tenho que a minha diagonal mede a raiz quadrada de 2 lados ao quadrado. Note que o meu L aqui está ao quadrado, ou seja, eu posso tirar ele para fora da raiz. Desse modo, eu tenho que a minha diagonal é L, que vai ficar fora da raiz, porque ele está elevado ao quadrado e a raiz é quadrada. E aqui, a raiz de 2 eu não consigo tirar de dentro da raiz, por ela não ser exata. Desse modo, eu consigo chegar onde eu queria, que é demonstrar que a diagonal de um quadrado, seja ele qualquer um, é igual ao lado vezes a raiz de 2, a medida do lado multiplicado pela raiz de 2. Um outro conceito importante, que é bom que a gente saiba também, que vai nos ajudar a solucionar várias questões sobre o Teorema de Pitágoras, é sobre a altura de um triângulo equilátero. No meu enunciado eu digo que a altura H de um triângulo equilátero é indicada por L raiz de 3 sobre 2, onde L é a medida do lado, ou seja, H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho um triângulo equilátero, eu tenho um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Isso é um triângulo equilátero. Além dele ter os 3 lados com a mesma medida, ele ainda tem os 3 ângulos iguais. Ele é equilátero, então ele é equiângulo. Se esse lado mede L, então os outros 2 lados também vão medir L. Quando eu traço a altura em um triângulo equilátero, essa altura, além dela ser bissetriz, ela ainda divide esse segmento, esse vértice, até esse, em 2 partes iguais. Ou seja, se todo ele mede 2, cada segmento desse vai medir L sobre 2, ou seja, o lado dividido por 2. Metade de qualquer número é a divisão dele por 2. Se eu quero metade de 10, é 10 sobre 2, que é 5. 10 dividido por 2, 5. Metade de 20. 20 dividido por 2, que é 10. Então, note, quando eu faço isso, eu tenho a medida da hipotenusa, que mede L, também tenho a medida desse cateto, que vai do ponto médio desse segmento até esse vértice, que mede L sobre 2, e tenho a altura, que é o que eu estou buscando. Note que aqui eu consigo um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo tem hipotenusa L, um cateto mede H e o outro mede L sobre 2. Então eu consigo, por Teorema de Pitágoras, definir o tamanho dessa altura em função dos lados. Então note, a altura
é cateto. Então, a altura ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado, vai ser igual a minha hipotenusa, que nesse caso é L, ao quadrado. Então, eu tenho aqui a forma do Teorema de Pitágoras. Eu vou permanecer com essa altura ao quadrado desse lado e vou passar esse L sobre 2 ao quadrado para o outro lado. É preciso lembrar que quando eu faço isso, quando eu transponho de um lado para o outro em uma equação, eu preciso inverter a operação. Como aqui ela é adição, ela vai para o outro lado em forma de subtração. Do outro lado eu já tenho L a 2, a segunda potência, menos, porque aqui era mais, vai ficar menos, L sobre 2 ao quadrado. Ok? Agora eu vou desmembrar essa fração e já vou elevar ambos os membros ao quadrado. Ou seja, eu vou elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Então, a minha altura ao quadrado vai ser igual ao lado ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Note que aqui eu tenho uma subtração entre frações. Então, eu vou primeiro resolver essa subtração entre frações. De forma que minha altura ao quadrado vai ser igual ao MMC entre 4 e 1 é o próprio 4. 4 dividido por 1 é 4 vezes L ao quadrado. 4L ao quadrado menos 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Continuando, eu tenho 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, 3L ao quadrado. Dividido por 4. Do mesmo modo que eu fiz anteriormente, eu vou transformar essa potência em raiz do outro lado. Então, eu vou ter que a minha altura vai ser igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Note que o meu L ao quadrado, assim como eu fiz no exemplo do meu quadrado, eu vou tirar para fora da raiz. Vai ficar só L, porque ele estava ao quadrado, extraindo a raiz dele vira L. Vai permanecer dentro da raiz o 3, porque o 3 não tem raiz exata. Então, raiz de 3. O 4 também é possível eu tirar para fora da raiz, porque a raiz de 4 é 2. Então, eu posso pôr tudo isso aqui dividido por 2. Note que, então, a minha altura em um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, ou seja, é a medida do lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Vamos agora a um problema simples para a gente encerrar a aula e depois nós vamos continuar com outros problemas que vão exigir de nós esse conhecimento. Então, note, um losango tem as diagonais medindo 24 e 10 centímetros. Qual é a medida do lado desse losango? Então, fazendo um desenho aqui, a gente tem que a diagonal maior do losango mede 24. E a diagonal menor mede 10. Sendo assim, eu sei que o cruzamento entre as duas diagonais, a intersecção entre as duas diagonais, formam ângulos retos. E também divide a diagonal em dois segmentos cujas medidas são iguais, ou seja, essa medida é igual a essa, assim como essa medida também é igual a essa. Ou seja, se toda essa medida tem 24, quer dizer que esse pedaço, esse segmento, daqui até aqui, mede 12. Se todo esse segmento mede 10, esse mede 5. Dessa forma eu consigo de novo um triângulo retângulo onde eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então note, são hipotenusas o 5 e o 12 e eu quero descobrir o tamanho do lado, que é, são catetos o 5 e o 12 e eu quero descobrir o tamanho da hipotenusa, que é L. Então a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos.
Ou seja, 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, então o meu L ao quadrado vai ser 169. Transpondo agora para o outro lado a potência, L vai ser igual a raiz quadrada de 169. Ora, raiz quadrada de 169 nós sabemos que é 13. Então, nesse meu primeiro problema, a resposta é 13. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a vocês. No nosso próximo vídeo, nós resolveremos mais questões sobre o Teorema de Pitágoras.